Acho que é muito importante que as pessoas entendam que o Alzheimer em si é a terceira principal causa de morte na América. Ele mata pessoas. A taxa de aumento do Alzheimer está muito além do fato de que a nossa população está envelhecendo. Esperaríamos ver um aumento à medida que a população envelhece, mas a taxa de aumento é muito maior do que isso. Uma das mentes mais brilhantes nos campos de nutrição e saúde cerebral. 4 vezes autor best-seller do New York Times, David Perlmutter. Um estudo demonstrou que existe uma relação profunda entre o número de bebidas açucaradas, o risco de Alzheimer e de encolhimento do cérebro. Sério? A realidade é que muitos dos defeitos metabólicos do cérebro começam de 20 a 30 anos, antes das manifestações clínicas. É possível reverter a demência ou Alzheimer com mitocôndrias mais novas para criar um cérebro com funcionamento de memória mais presente? Com toda certeza. Bem-vindos a The School of Greatness em português. Muito animado com o nosso convidado, Dr. David Perlmutter. É muito bom te ver de novo. Obrigado, Louis. Muito empolgado com isso porque há uma enorme crise de saúde mundial, especialmente nos Estados Unidos. Aparenta só crescer. E há uma estatística. Segundo a Associação do Alzheimer, o número de americanos com Alzheimer está crescendo, e rápido. Quase 7 milhões de americanos têm Alzheimer. Em 2050, o número de pessoas com 65 anos ou mais com Alzheimer pode crescer para 12 milhões e 700 mil, a menos que haja avanços para prevenir ou curar a doença. Você escreveu 6 livros best-sellers no New York Times, 15 no total. Você é neurologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças do cérebro, medula espinhal e nervos. Estou curioso, na sua opinião ou com base na pesquisa que viu, qual tem sido a maior causa desse aumento no Alzheimer nos últimos 20, 30 anos e o fato de parecer que só continuará crescendo. Quais são as principais causas disso? É maior na América em comparação com o resto do mundo? Ou é igual globalmente? Muitas boas perguntas. Vamos dar um passo atrás. Essas estatísticas são preocupantes. Elas são impressionantes. E elas não abrangem, sabe, a questão real, que está muito além daquele paciente com Alzheimer. E isso é o que esse aumento incrível no Alzheimer causa nos membros da família, entes queridos e cuidadores. Qual é o impacto econômico da perda de função cerebral da população em geral? E o fato de que a taxa de aumento do Alzheimer é muito além do fato de que nossa população está envelhecendo. Alguém poderia esperar que, à medida que a população envelhecesse, veríamos um aumento, mas a taxa de aumento supera muito isso. Então, sabemos que há algo ocorrendo em segundo plano. E o fato de que está mudando, que está aumentando, indica que não é genético. Se fosse genético, seria estático. Os genes não se tornariam de repente mais prevalentes na população. Então, damos um passo atrás e nos perguntamos: bem, o que está realmente acontecendo? Onde estamos na compreensão de o que diabos está acontecendo? E vamos olhar para a saúde em geral e depois focaremos no Alzheimer, porque a saúde geral e o Alzheimer não são questões díspares. Os mesmos problemas que afetam a saúde geral da população global estão em jogo em termos de prejudicar o que está acontecendo no cérebro, fazendo um cérebro bom se deteriorar. Isso é, em uma palavra, metabolismo. Metabolismo é o que faz o cérebro ficar ruim? Isso mesmo. E não é, veja bem, direi talvez 3 vezes, o acúmulo dessa proteína chamada beta-amiloide. O que constitui o metabolismo humano? Como as células usam energia. E os problemas progressivos relacionados com a nossa saúde metabólica são, ainda hoje, a principal causa de morte no planeta Terra. Sério? Nem Covid, nem qualquer outra doença infecciosa, nem guerra. É a perda progressiva da função metabólica que está por trás das condições degenerativas crônicas como diabetes, câncer, doenças cardíacas e, sim, Alzheimer também. Antes de continuar, ouvimos muito a palavra metabolismo. Você diz: tenho um metabolismo lento, ou o metabolismo dele é rápido. Se eu ouvir metabolismo a primeira vez aos 9 ou 12 anos, você poderia explicar como se eu tivesse 12 anos e dizer: é isso que é o metabolismo e é assim que funciona.
como se nunca tivesse entendido antes. Como você explicaria de maneira simples? Estou muito feliz que você fez essa pergunta. Parece que te preparei para perguntar. Vou responder como uma criança de 9 anos, porque todos sabemos que nossas células fazem coisas. Elas produzem proteínas, eliminam resíduos, etc. Cada célula faz algo diferente no corpo humano, mas para realizar qualquer trabalho, precisamos de combustível e usamos esse combustível para acionar o motor que permite a célula trabalhar. Um carro não vai a lugar nenhum, a menos que tenha uma bateria ou use gasolina. Portanto, é o processo de usar combustível para realizar as várias funções da célula que chamamos de metabolismo. Agora, se o metabolismo do seu carro não está funcionando bem, se por algum motivo, por exemplo, você misturou o combustível com água ou algo assim, então o carro vai falhar e parar de repente, porque está metabolicamente comprometido. Isso é o que estamos fazendo com o cérebro humano. Estamos dando ameaças ao cérebro humano que estão comprometendo sua capacidade de usar combustível de forma apropriada. De modo geral, o combustível é a glicose, o que é bom. O cérebro pode usar gorduras? Pode usar cetonas como combustível? Sim, pode. Então, realmente precisamos investigar o que está acontecendo que permite ao cérebro usar glicose. E onde está a fornalha? Onde ele está queimando essa glicose para produzir energia. E está fazendo isso em partes das organelas celulares chamadas mitocôndrias. Agora, eu diria que O metabolismo está conectado às mitocôndrias. em um grau significativo. Sim, E a mitocôndria está no cérebro? as mitocôndrias basicamente são pequenas organelas dentro das células cerebrais. Mesmo que veja um diagrama, aqui estão as mitocôndrias, aqui os ribossomos, aqui o núcleo. Então, dá para dizer que cada célula cerebral pode ter até 1000 mitocôndrias. Por célula? Uau! Então, quantas mitocôndrias temos no cérebro? Diria que é um número que é incalculável. Bilhões, trilhões, milhões, Trilhões. trilhões de mitocôndrias. E há em todo o corpo humano também. Virtualmente todas as células contêm mitocôndrias, exceto, por exemplo, hemácias. O problema é reconhecer que o cérebro é um órgão extremamente ávido por energia, usando muita energia dia após dia. O cérebro, na verdade, nunca descansa. Quando dormimos, o cérebro não dorme. Ele está, na verdade, redirecionando suas funções para limpar as coisas e se preparar para o próximo dia. Enquanto outras partes do seu corpo, seus músculos, etc., estão descansando à noite, seu coração está descansando à noite. Mas dito isso, o cérebro é muito ávido por energia. E assim, problemas com o metabolismo, como ele cria a energia, seriam muito óbvios então no cérebro. E é realmente o primeiro lugar a sofrer. A realidade é que os defeitos metabólicos do cérebro que prenunciam o desenvolvimento da doença de Alzheimer começam 20 a 30 anos antes das manifestações clínicas. Em outras palavras, a mudança de memória, os problemas com a realização de atividades intencionais, onde de repente, agora, no entanto, o problema começou 2 décadas atrás quando poderíamos ter prestado atenção. Agora que a mãe ou o pai ou o marido ou a esposa estão começando a ter problemas para lembrar o nome dos netos, as senhas do Wi-Fi, como usar seu iPhone, se perdendo, etc. Agora percebemos e começamos a pensar sobre, bem, que medicamento podemos usar agora que a situação está crítica? O ponto que estou tentando é, e é uma missão importante de enfatizar, que o funcionamento do nosso cérebro, a saúde do cérebro, a capacidade do cérebro de resistir à degeneração, depende do metabolismo. E precisamos começar a prestar atenção a esse metabolismo 20, 30, 40 anos antes de quando a intervenção médica típica é então implementada para lidar com um problema. Sabe como John Kennedy disse? A hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando. Então, realmente precisamos começar a divulgar que nosso cérebro depende de um bom metabolismo. O que você diria, então, que são as coisas que mais causam danos ou prejudicam o cérebro de alguém? É emocional? É a forma como elas pensam? É o que elas comem? É uma questão ambiental? Quais são as coisas que mais prejudicam o cérebro? Bem, basicamente qualquer coisa que ameace as mitocôndrias.
também vai ameaçar não só como o cérebro funciona de momento a momento, mas também o prepara para uma silenciosa deterioração futura. Se você prejudica a mitocôndria, prejudica o cérebro? Sim? Então, para responder à sua pergunta, o que prejudica as mitocôndrias? Bem, sabemos que uma ameaça poderosa para as mitocôndrias, uma ameaça clara e direta para as mitocôndrias, são certos alimentos, especialmente alimentos ultraprocessados. Sabemos que a frutose é uma ameaça dramática para a função mitocondrial. Publicamos um artigo sobre esse tema em fevereiro de 2021. Certamente, muitas questões ambientais precisam ser consideradas. Qualquer coisa que aumente a inflamação no corpo humano aumenta a ameaça às mitocôndrias e, como tal, prepara o terreno para o declínio cerebral. Com esse entendimento, então, a ideia de desenvolver terapias para pessoas em quem o Alzheimer está começando a se manifestar, focando apenas na acumulação dessa proteína, beta-amiloide, é míope e tem se mostrado ineficaz, e além disso tem se mostrado ameaçadora. Um estudo fascinante apareceu no New York Times ontem. Foi analisado no New York Times ontem mesmo, inclusive, falando sobre como a droga mais popular que tem como alvo essa beta-amiloide que se acumula no cérebro é bastante ameaçador. Cerca de 28% das pessoas que receberam o medicamento têm pequenas hemorragias cerebrais. Mas pessoas que têm certa predisposição genética para Alzheimer estão em risco significativamente aumentado para essas hemorragias no cérebro. E o que o artigo do New York Times relatou ontem é que a empresa sabia disso. Uau! E prosseguiu com a pesquisa. Interessante. Sabe, isso para mim viola a doutrina mais importante da medicina. Acima de tudo, não cause danos. Quero dizer, todas essas empresas. Quero dizer, sempre que assisto esportes e há um comercial, eu realmente não vejo muita TV, mas vejo esportes. Metade dos comerciais são sobre medicamentos. Eles falam sobre resolver uma coisa, mas causando, não sei, 30 efeitos colaterais. Alguns deles, para mim, parecem bem extremos. Isso mesmo. Vamos resolver uma coisa, seu eczema, como um eczema artrítico, mas você pode morrer. É como o efeito colateral disso. Estou exagerando, mas não falta muito para isso. Você é distraído por todos esses gráficos, todos os vídeos que realmente mostram essa pessoa retomando sua vida. Ela pode usar um biquíni, porque a pele está limpa e reduz o risco. Quero dizer, aumenta o risco de infecção, incluindo tuberculose. De fato, você pode morrer. Você está certo. Mas está olhando para essa pessoa que pode tirar a camisa. Isso me parece ótimo para mim. Como essas empresas médicas se safam disso se sua missão é não fazer mal? A intenção é resolvermos um problema. Eczema, palpitações cardíacas, seja o que for. Não conheço todas essas coisas. Mas se você está ajudando uma coisa e realmente não conserta, parece que apenas ajuda uma coisa. Mas se isso machuca você de muitas outras formas, isso não é fazer o mal? Olha, Louis, bem provável que, respeitosamente, pode não ser essa a missão deles. Quero dizer, acho que muitas vezes o que vemos é mais interesse nos acionistas do que nas partes interessadas. Basicamente, o foco é nos lucros. Houve uma rejeição retumbante do processo de aprovação de um certo medicamento para Alzheimer, chamado Leqembi, mesmo após os editoriais escrevendo que, por que raios esse medicamento foi aprovado? Porque sua eficácia clínica após 18 meses é mínima na melhor das hipóteses. E o perfil de efeitos colaterais é muito assustador. Então, ao olharmos para a relação risco-benefício, não faz sentido. Você falou sobre frutose e alimentos processados que causam inflamação. A obesidade é uma das principais questões atuais. Não sei quanto é. 30 ou 40% dos americanos são obesos agora, esse é o percentual? Diria que 70 a 80% estão com sobrepeso ou obesos. Sério? Na verdade, mais de 90% dos americanos têm ao menos um componente de disfunção metabólica. E obesidade? É uma grande obesidade. A obesidade é um deles. Hipertensão, açúcar elevado no sangue, resistência à insulina, todos esses são fatores que consideramos.
Eu adiciono ácido úrico elevado à equação também. Dislipidemia ou estudos laboratoriais anormais dos lipídios sanguíneos. Mas apenas 1 em cada 10 indivíduos, ou menos, está metabolicamente intacto na América hoje. E são essas questões metabólicas que preparam o terreno para todas as coisas que não queremos ter, incluindo a doença de Alzheimer. Muitos desses medicamentos para perda de peso estão se tornando populares por serem eficazes. Pelo menos para algumas pessoas, e eu não estudei o suficiente para conhecer os efeitos colaterais ou danos disso, mas você vê casos de pessoas perdendo muito peso rapidamente. O que é mais prejudicial? Talvez não tenhamos a pesquisa ainda, mas o que prejudica mais a saúde do nosso cérebro? Ser obeso ou usar um medicamento como Ozempic para perder inflamação e excesso de peso? Mas existem efeitos colaterais que estão causando mais danos ao cérebro a longo prazo do que a obesidade? Você quer dizer tomando a droga? Sim, perder peso e continuar com o medicamento ou ter obesidade sem usá-lo. O que prejudica mais a saúde do cérebro? Vou te desafiar um pouco aqui. Ok. Porque isso me desafiou bastante também. Então, sabe, a obesidade não é apenas um acúmulo de gordura corporal. Há muito acontecendo com a obesidade em termos de nos deixar entender que o metabolismo está realmente em desordem. A obesidade é realmente uma espécie de manifestação externa do que eu chamo de caos metabólico. Há muito acontecendo com a obesidade além da presença de gordura corporal. Sabemos que as mitocôndrias estão ameaçadas. Sabemos que os marcadores de inflamação estão disparando. Sabemos que há um aumento na permeabilidade intestinal. Sabemos que o risco de condições neurodegenerativas está subindo. Diabetes, é claro. Então, tudo remonta ou está ligado à questão metabólica. E a ameaça evidente quando alguém é obeso, ou hipertenso, ou tem glicose elevada no sangue porque é resistente à insulina. É uma indicação de que o metabolismo está disfuncional. Isso é um perigo claro e iminente para o cérebro. Então, o que acontece se você tomar uma dessas drogas agonistas do GLP-1 como semaglutida, como Ozempic ou liraglutida, e perder peso? O que está acontecendo? Isso é uma coisa boa ou ruim? Essa é a sua pergunta? Sim. E você espera uma resposta específica? Não espero nenhuma resposta, só estou curioso. Acho que você vai se surpreender com a direção que iremos tomar. Porque o que esses medicamentos demonstraram fazer é nada menos que formidável, em termos de metabolismo. Então, eles foram desenvolvidos originalmente para ajudar as pessoas a reduzir o açúcar no sangue e melhorar a forma como controlamos nosso açúcar no sangue. E foi quase como um efeito colateral inicial, que notaram que o peso das pessoas estava diminuindo. E agora, claro, eles mudaram o propósito e foram aprovados para perda de peso. Mas há muita coisa acontecendo com o metabolismo como consequência dos medicamentos agonistas GLP. Boas ou ruins? Boas. Ok. Eu não sou, você sabe. Minha missão na vida não é farmacocêntrica. Quero permitir às pessoas e vamos voltar a isso em um momento. Mas a razão para explorar este medicamento agonista do GLP-1 e por que está tendo efeitos positivos no cérebro é porque permitirá voltar para a primazia dos problemas metabólicos em relação à saúde do cérebro. Aqui está uma validação poderosa. Então, os medicamentos GLP-1 fazem muito mais do que nos ajudar a controlar o açúcar no sangue e perder peso. Eles se concentram no metabolismo. Eles realmente melhoram a função mitocondrial. Sério? Pode acreditar nisso? A maior parte do trabalho foi feita em pacientes diabéticos, mostrando formação reduzida de radicais livres e aumento do consumo de oxigênio, ou seja, uma melhoria na função mitocondrial, que requer oxigênio para queimar combustível. E outros marcadores metabólicos foram melhorados em pacientes aos quais foram prescritos esses medicamentos. No New England Journal of Medicine na primavera deste ano. Peraí, deixe-me voltar um pouco. Assim, como disse, o Alzheimer é principalmente uma questão metabólica. É uma questão mitocondrial.
Consertando as mitocôndrias, você melhora o cérebro. Sim, e ao danificar as mitocôndrias, você prepara o terreno para Alzheimer, permitindo que os neurônios passem por um suicídio. E há uma maneira de voltar. Se você prejudicou suas mitocôndrias por muito tempo, há uma maneira de reverter essa situação? Com certeza. Sério? Sim, falaremos disso tudo. Chegaremos lá. Então, faremos isso talvez na quarta hora. Ok. Bem, para desviar um pouco dessa resposta rapidamente, sim, direi que temos uma enorme oportunidade de substituir mitocôndrias deficientes por mitocôndrias totalmente funcionais. Fazemos isso através da eliminação de mitocôndrias disfuncionais por um processo chamado mitofagia. Podemos gerar novas mitocôndrias através da biogênese mitocondrial. E falaremos sobre como podemos fazer isso acontecer. Mas a terapia para o cérebro melhora pacientes com Alzheimer e desacelera seu declínio. No caso de Parkinson, concentra-se na disfunção mitocondrial. É aí que precisamos estar nessa epidemia com a qual você trouxe, com a qual abriu nossa discussão de hoje. Então, quero provocar um pouco para todos que estão nos vendo e ouvindo, com a noção de que sempre nos concentramos na célula cerebral. Alguém poderia pensar que é aí que está a ação, o neurônio, porque ele é tão ativo do ponto de vista energético, que é a mitocôndria. Eu falei anteriormente que um neurônio pode ter até 1000 mitocôndrias. Mas o que acontece é que onde estamos na pesquisa é excitante porque está focando não no neurônio, mas sim os cuidadores dos neurônios. Estamos subindo em relação ao neurônio. O neurônio é uma abelha trabalhadora fazendo o que pode fazer. Esperançosamente, o ambiente será salutar em termos de como o neurônio faz o que precisa fazer. Transmitir informações, conectar-se a outro neurônio pela sinapse e permitir que as redes funcionem. Mas os cuidadores dos neurônios são as células imunológicas do cérebro, chamadas microglia. Essas microglias compõem cerca de 10 a 12% de todas as células cerebrais. E elas são células imunológicas. Fazem parte do sistema imunológico inato, mas fazem muito mais. Então, quando você pensa em células imunológicas, pense em como elas são capazes de combater bactérias, vírus, fungos, etc. Como nos protegem? Pensamos na imunidade em termos da capacidade do nosso corpo de lidar com essas confrontações. As pessoas estão interessadas em uma função imunológica robusta. Agora que a Covid nos permitiu reconhecer que os indivíduos cujos sistemas imunológicos não estão à altura, estavam e continuam correndo um risco maior de complicações decorrentes da Covid e até mesmo da Covid longa. Quem são esses indivíduos? São indivíduos com diabetes, obesidade e hipertensão, 3 dos principais agentes das doenças metabólicas. Portanto, o que estou dizendo é que existe uma relação poderosa entre a nossa saúde metabólica e a nossa saúde imunológica, a ponto de agora ter sido definida uma área da medicina chamada imunometabolismo. Chama-se imunometabolismo. Em minha área de interesse. A conversa sobre imunometabolismo nos leva às células imunológicas do cérebro chamadas microglia. A microglia é totalmente dependente de sua função de produção de energia mitocondrial. A capacidade das mitocôndrias nessas microglia de fazerem seu trabalho e permitirem que as microglias nutram nossas células cerebrais, nutram nossas sinapses, criem substâncias químicas que nos permitam crescer novas células cerebrais e fortaleçam o que é chamado de barreira hematoencefálica, é totalmente dependente de seu metabolismo, de sua função mitocondrial. Quando a função mitocondrial é ameaçada, essas maravilhosas células amorosas e nutridoras passam a se tornar a gêmea má. A mesma célula agora destrói nossos neurônios, ativa caminhos nos neurônios para sofrerem apoptose ou morte celular programada. Ela ameaça, danifica e destrói, em última análise, as sinapses, que é onde a comunicação ocorre. Ela reduz a formação dessa substância química para crescer novas células cerebrais. Ela aumenta a produção de beta-amiloide e, por fim, ameaça a integridade da barreira hematoencefálica.
A mesma célula, dois tipos, o fenótipo M2 nutridor e a gêmea má, o fenótipo M1, e as micróglias podem ir e vir. E a capacidade delas de ir e vir e o que as motiva a mudar de serem a gêmea prestativa para a gêmea má são alterações na função mitocondrial delas. E é reversível. Sério? Então podemos voltar a um cérebro maravilhoso e estimulante, que permite a formação de mais sinapses, que permite a geração de novas células cerebrais no cérebro. Quem não gostaria? Isso! Especialmente no centro de memória do cérebro, realmente cria um ambiente que é propício para o seu cérebro. Uau! Mas é realmente possível se a demência já evoluiu para Alzheimer e é viável reverter essa demência ou Alzheimer com novas mitocôndrias saudáveis para criar um cérebro mais presente, equilibrado e com melhor funcionamento da memória. Com toda certeza. Sério? Sim. Mesmo que pareça que eles tenham demência ou Alzheimer por 5, 10 anos? Bem, a duração do problema é menos importante do que o quão agressivo ela é. Assim como se esperaria, como se veria com outras condições degenerativas ou até câncer. Algumas pessoas são atacadas de maneira mais agressiva e pioram mais rapidamente com base na saúde metabólica delas, enquanto outras não. Então, pode ser revertido? Sim. Existem novos estudos demonstrando que direcionar o metabolismo tem um efeito dramático no cérebro de um paciente com Alzheimer existente? Sim. Isso nos leva de volta à nossa história sobre agonistas de GLP-1. Interessante. Certo. E você está percebendo que os medicamentos GLP-1 trazem grande benefício para a saúde das mitocôndrias, o que afeta a saúde cerebral. Sim. Então, deixe-me percorrer os pontos principais. Por que isso cairá na prova? Por que queremos focar no metabolismo? Porque os medicamentos GLP-1 têm uma oportunidade tão grande de serem transformadores. E novamente, meu foco nunca foi medicação, mas meu compromisso é não tirar nada da mesa. Sob a doutrina de, acima de tudo, não causar dano e analisar a relação risco-benefício. O que estou dizendo é que o metabolismo é o foco central. Esta via parece focar no metabolismo e de forma agressiva. Como isso pode se desenrolar a longo prazo? Ainda não sabemos. Mas uma apresentação na Conferência Internacional da Associação Americana de Alzheimer, há cerca de 2 meses e meio, revelou um estudo de 1 ano, no qual os pacientes com Alzheimer, em um período de 1 ano, comparados com o controle, tiveram a taxa de encolhimento do cérebro reduzida em 50% ao receberem um medicamento agonista de GLP-1. A taxa de encolhimento do cérebro e o declínio cognitivo foram drasticamente reduzidos em comparação com o controle. Foi publicado um estudo no New England Journal of Medicine. Acredito que em março deste ano, foi realizado um estudo de 3 anos com um medicamento agonista de GLP-1 em pacientes que já tinham mal de Parkinson, uma doença para a qual não temos tratamento algum. Alguns de seus telespectadores vão levantar as sobrancelhas e dizer: bem, eu conheço medicamentos que tratam a doença de Parkinson e eu, como neurologista, trato pacientes com medicamentos há 30 anos. Mas eles na verdade, não curaram algo. Eles só meio que minimizaram a doença, né? Certo, exatamente. São sintomáticos. Esta é uma gestão de sintomas. E não estou menosprezando isso. Há realmente um benefício importante para os pacientes na redução de tremor, melhoria da capacidade de caminhar e redução da rigidez, com certeza. Qualquer paciente ou familiar de Parkinson sabe que os medicamentos do pai ou mãe tratam sintomas, o que é valioso. Mas tratamos os sintomas, não a causa. Tratar sintomas é importante. A causa raiz. Vamos olhar para o fogo. Há um risco aumentado de 41% de Parkinson em diabéticos. Um desafio metabólico. Nossa! Por causa disso, foi realizado um estudo para determinar. Bem, se tratarmos os pacientes com Parkinson com um medicamento para diabetes, nesse caso um agonista de GLP-1, como isso pode afetar o curso do tempo?
Os pacientes com Parkinson são avaliados na escala unificada de avaliação da doença de Parkinson. É um jeito comum de observarmos os pacientes ao longo do tempo. Ou seja, é uma escala que responderá com que rapidez você está se deteriorando. Esperamos um declínio moderado na funcionalidade ao longo de um período de 3 anos. E no grupo de controle deste estudo, de fato houve um declínio, uma piora, um número mais alto nessa escala. Os pacientes tratados com um medicamento semelhante ao GLP-1 Ozempic não apenas estabilizaram em termos dessa escala, mas apresentaram uma pequena melhoria. Sério? Você pode imaginar? Eu nunca vi isso antes. Mas isso finalmente está tratando o fogo. Uau, isso é grande. Sim, com certeza. E agora, de fato, é um divisor de águas. Agora, com tudo isso, quero dizer, estou aberto a todas as possibilidades. E se está dizendo que é um divisor de águas, eu acredito. Se a pesquisa diz isso, eu acredito. Mas sei que com todo medicamento tratando algo, tem que haver um efeito colateral também. Algo que está mudando as coisas quimicamente de maneiras que poderiam causar danos também. Potencialmente. Não sei o que é, mas estou presumindo que há algo por aí. Lewis, concordo completamente com você. Se eu tivesse Alzheimer ou na família, e isso parece bom para revertê-lo, talvez valesse enfrentar os efeitos colaterais. Ei, me sinto mais lúcido. Consigo lembrar nomes e isso talvez mude minha vida. Sim. Como consumidor ou cuidador, você deve receber informações sobre essa métrica, a relação risco-benefício. Quais são as desvantagens e os potenciais benefícios? Sobre o ensaio de intervenção para Parkinson, aproximadamente 40% das pessoas que receberam o medicamento tiveram problemas gastrointestinais significativos. Interessante. O que isso significa? Náusea, vômito, diarreia, etc. Eles perderam peso e tiveram melhor função de memória. Memória melhor, não. Melhor função cerebral. Nem sequer foi analisado. Eles perceberam que não tiveram declínio na capacidade de realizar atividades da vida diária, autocuidado, mobilidade, coisas que declinam na doença de Parkinson. Melhorou ou ficou igual? Não piorou? Na verdade, acabei de terminar de fazer um slide. Na verdade, melhorou um pouquinho. Tipo 1 ou 2%. Menos de 1. Mas isso é melhor do que piorar todo dia. Sim, mas mesmo uma redução na taxa de declínio teria sido um divisor de águas. Foi isso que foi observado nos pacientes. Uau! Que sua taxa de declínio, eles continuam a declinar, mas sua taxa de declínio foi significativamente reduzida, muito mais do que com os medicamentos que foram aprovados pelo FDA, que tem como alvo a beta-amiloide. Qual a estatística mesmo? Foi 40% dos diabéticos ou eles tinham 40% de chance de demência? De aumento do risco de Parkinson. Aumento do risco de Parkinson. E quantas pessoas na América são diabéticas ou pré-diabéticas? Agora, esse número está em torno de 75%. Isso é diabetes ou pré-diabetes? Ambos. Qual a diferença entre pré-diabético e diabético? Na verdade, depende da medição de açúcar no sangue, onde está o ponto de corte. Especificamente para diabetes, que é um marcador que também analisa algo chamado hemoglobina A1C. 70% dos americanos são pré ou diabéticos. Pré-diabéticos ou diabéticos. E acho que é lamentável usarmos essa terminologia porque chegamos à discussão de... Você sabe, quando você vai ao médico e olha seu nível de açúcar no sangue, ou olha por si mesmo, se você tem um monitor contínuo de glicose, você sabe qual é seu nível de açúcar no sangue e vai se perguntar, bem, o que é normal? E acho que na área da saúde, temos olhado para o que se chama de faixa normal há muito tempo. E acho que isso não serve bem à noção de saúde ideal. Normal pode não ser saudável. Normal é o que é comum. Basicamente, você pega muitas pessoas e vê o que é normal. Nossa população não é normal, como discutimos, não é saudável. Devemos definir o ótimo. Um médico diria, seu nível de açúcar no sangue está em 105 e está tudo bem. Nos vemos no próximo ano. E verifica-se novamente. E é uma medição estática do seu açúcar em jejum, para a qual você se prepara um pouco para um bom número. Mas quero saber qual o seu pior nível de açúcar no sangue.
Qual é o nível de açúcar no sangue no seu pior momento e por quanto tempo permanece elevado após um desafio de carboidrato? Como falamos em off, o que é ao longo do tempo, a área sob a curva. Em outras palavras, quando observamos o nível de açúcar no sangue ao longo do tempo, isso define uma área. Essa sim é uma métrica valiosa para entender a dinâmica do açúcar e a função da insulina no corpo, que é uma das bases da saúde metabólica. Uau! Porque o cérebro, em geral, se energiza com glicose. Quanto maior o nível de glicose ao longo do tempo, menos o cérebro consegue usá-la, porque o cérebro se torna. Muitas partes do cérebro dependem da insulina para permitir que a glicose seja usada como combustível. À medida que ameaçamos a função da insulina pelo fato de nosso nível de açúcar no sangue permanecer elevado ao longo do tempo, ameaçamos o cérebro, ameaçamos as mitocôndrias, voltamos à mudança entre a boa e a má microglia, e isso ameaça os neurônios. Estive no Summit recentemente com um painel sobre longevidade com a doutora Rhonda Patrick, Peter Diamandis e Dr. Walter Longo. Acho que você conhece os três. Walter Longo estava falando sobre a janela de jejum. A pesquisa mudou no último ano. Não tenho certeza se isso é 100% preciso do que ele disse, mas ele disse algo como: costumávamos pensar que eram 16 horas de jejum e 8 de alimentação. Mas a pesquisa mostra que há mais uma janela de 12 horas. A menos que você esteja fazendo um jejum de 24 horas, ou 2 dias, ou algo assim. Ele diz que a pesquisa mostra isso agora. Não sei se é 100% o que ele disse. Bem, eu acho que o que ele está dizendo é que há mais pesquisas indicando que o período de jejum não precisa ser tão longo. Eu diria que isso é realmente mais uma discussão sobre o que é chamado de alimentação com tempo restrito, em vez de especificamente jejum. Sabe, esses são termos um pouco nebulosos quando você diz alimentação com tempo restrito. Bem, quanto tempo é quando você diz jejum? São 3 dias, são 12 horas. E eu acho que é uma escala análoga em que provavelmente 16 a 18 horas será melhor do que 12 horas. Mas há benefício em um jejum de 12 horas, pelo menos restringindo o consumo de calorias, ou outros tipos ou outros parâmetros relacionados à comida, qualquer coisa exceto água. Houve uma discussão. Bem, tomar café da manhã mesmo que seja preto, isso quebra o jejum? Certo? Os amantes de café gostam de dizer, não quebrou nada. Nada errado. Sim, sim. Mas, dito isso continua em evolução e acho que há mais por vir. É realmente muito empolgante termos pesquisadores como Walter Longo, que estão analisando as implicações desses tipos de intervenções, que são bastante simples de empregar. Não apenas no que se refere aos parâmetros de longevidade, mas também em seu trabalho no que se refere ao sistema imunológico em relação ao câncer. Portanto, estamos aprendendo muito. O imunometabolismo está relacionado não apenas a essas doenças metabólicas crônicas, como o Alzheimer, mas também à função do sistema imunológico em relação à sua capacidade de procurar e destruir células cancerígenas, por exemplo. Quero voltar a falar sobre os medicamentos GLP-1. Porque, de novo, eu não ouvi alguém definir claramente, além da perda de peso, o poder desses medicamentos para a saúde do cérebro, como estou ouvindo você falar agora baseado na pesquisa. De fato, fico muito feliz em ouvir isso. E fico feliz que pessoas com demência ou familiares deles agora tenham esperança de poder testar isso em si mesmas, para ver uma redução no declínio ou aumento na função cognitiva. Certo? Bem, deixe-me dar um passo atrás, Luiz, se puder, porque vão nos perguntar primeiro, como chegamos à discussão sobre GLP-1? E existe como evitar sem precisar disso? Sim. E foi através da lente de querer realmente desvendar o papel fundamental do metabolismo na saúde do cérebro. Sim, e metabolismo é ligado à saúde das mitocôndrias. Sim, à saúde mitocondrial. E eu uso os medicamentos GLP-1 como uma forma de realmente apoiar a noção de que tudo se resume à saúde metabólica.
Porque esses resultados são para mim, que estou fazendo isso há algum tempo. Eu uso a palavra surpreendente porque eles são. É realmente a primeira vez que estamos visando o fogo e não apenas a fumaça. Mas parece que se apenas mirarmos no fogo diariamente, 10, 20, 30 anos antes, e fizermos o nosso melhor para não nos colocarmos em uma situação de pré-diabetes, obesidade, inflamação, comer alimentos processados, ter muitos picos de açúcar no sangue continuamente ao longo do dia. Isso é tratar o fogo ao prevenir o fogo. Correto? Claro! Olha que ideia! As pessoas não falam, mas a prevenção do Alzheimer. Somos levados a acreditar que... Voltando aos comerciais que você assiste quando vê o noticiário da noite, e olhe para as pessoas nessas propagandas. Apenas olhe para os atores e que público pretendem atingir. Então, somos levados a acreditar que devemos viver nossas vidas como quisermos, aconteça o que acontecer, e que a medicina moderna corrigirá nossos males. Sim, não há ninguém com um tanquinho e a aparência super saudável nesses comerciais. Eles estão um pouco ou muito acima do peso. Sim, e não estou sendo depreciativo, só dizendo que esse é o marketing. Mas, de novo, quero chegar à parte da crença de que, acreditamos que a ciência moderna vai consertar meu e preencha o espaço vazio. Tomei um remédio e consertou. O Ozempic para minha obesidade e Alzheimer sobre pesquisas recentes. Por que devo me preocupar? Vou fazer o que quiser, comer o que quiser, ficar acordado até tarde. Realmente não gosto de exercitar, fazer coisas que me fazem sentir bem. São chamados de alimentos de conforto por uma razão. Todos os amamos, têm ótimo gosto. Nossos cérebros buscam doce, gordura e sal. E essas são coisas que ameaçam a saúde metabólica. No que se refere à gordura, sabemos que existem gorduras boas e gorduras ruins, mas, de modo geral, estamos programados para procurar alimentos gordurosos. Por quê? Porque eles são densos em calorias. São mecanismos de sobrevivência que nos levam a procurá-los. Doce significa o quê? Que um alimento está maduro e seguro. Quando a fruta amadurece. No final do verão ou começo do outono, como uma dica para nossa fisiologia fazer o corpo produzir mais gordura para sobrevivermos ao inverno no tempo de escassez de calorias, quando éramos caçadores-coletores. Estamos programados para amar doce. Quando dou palestras, pergunto ao público: quantos acham que tem um dente doce? Não levantem a mão. A resposta é: todos vocês têm. Todos temos um dente doce. Mas esses são mecanismos enraizados que nos permitiram sobreviver para conversarmos hoje. O problema é que, ao nos inclinarmos a esses alimentos em excesso, há um preço a pagar. Isso leva a desafios metabólicos centrais, não apenas a taxas crescentes de condições neurodegenerativas além do Alzheimer, mas também a outras condições. Taxas de diabetes disparando além do previsto em 1990, a obesidade se tornando um problema global. Você sabe, é como a dieta global, como costumávamos dizer. As pessoas adotam a dieta americana, que se tornou a dieta ocidental. Globalmente. A dieta global. No Mediterrâneo, falamos sobre a dieta mediterrânea. Pessoas da bacia do Mediterrâneo comem a mesma coisa. Eles estão ficando maiores, certo? Eles estão ficando maiores e adquirindo diabetes a taxas mais altas globalmente. Até mesmo todas as zonas azuis das quais você ouve falar. Sabe, acho que a zona azul do Japão não está mais se tornando uma zona azul porque há tantos restaurantes de fast food. As conveniências ao redor desses lugares parecem ser excessivas. E as pessoas naturalmente preferem a conveniência à disciplina quando se trata de comida e decisões. A menos que, não sei, elas sejam tão disciplinadas. Por que é tão difícil para os seres humanos resistir à tentação e às conveniências para se manterem saudáveis? Vou te dar a resposta curta e depois vou explicar melhor. Sim, é por causa da comida que eles comem em primeiro lugar. Os próprios alimentos que estamos consumindo estão reconfigurando nossos cérebros, afastando-nos de tomar melhores decisões. Fazendo-nos querer mais disso. Sim. Agora, deixe-me simplificar.
Podemos ter abordado isso antes. Acho que fizemos isso há alguns anos. E é que digamos que temos duas principais partes de tomada de decisão no nosso cérebro. A criança de 5 anos e o adulto responsável. A criança de 5 anos, a amígdala. Eu quero o bolo agora. Quero ficar acordado até tarde. Não estou fazendo meu dever. Eu mereço. E o adulto diz, sabe? É isso que você deve comer e acho que você precisa ir dormir agora e essas são as suas instruções. Isso é o que é bom para você no longo prazo. Esse é o córtex pré-frontal. Temos essas duas partes importantes do cérebro para a tomada de decisões que influenciam o que fazemos. A amígdala, parte da gratificação a curto prazo do cérebro. Fica na frente do cérebro. Qual é a gratificação de curto prazo? Então, o córtex pré-frontal é o adulto na sala. Quando a amígdala comanda, pensamos só em nós mesmos, em gratificação imediata, sem considerar as consequências a longo prazo. E isso está atrás? Está aqui dentro. Certo, entendi. À medida que amadurecemos com o tempo, estabelecemos uma conexão melhor, onde o adulto na sala pode ser mais influente. Portanto, essas áreas estão interagindo e chamamos isso de controle de cima para baixo, em que o adulto diz para a amígdala: eu sei que você quer fazer o que quer, mas aqui está o que deve fazer e o motivo. Você é capaz de recrutar todas essas informações maravilhosas, que agora fazem parte de sua base de experiência, e explicam ao seu processo de tomada de decisão por que você não quer comer o que acha que você quer comer. Como especialista nessa área, liderando a pesquisa por muitas décadas, qual é o maior desafio que enfrenta pessoalmente? Onde se inclina para algo que sabe ser ruim para você, mesmo que seja uma coisinha? Qual é a tentação que você enfrenta? É comida? Há algo que você coma ou beba de certo jeito? Que você pense, sei que isso não ajudará a minha saúde mental no futuro, mas faço mesmo assim. Bem, eu sou mais velho que você, então tive que me controlar bastante. Sério? Claro, acho que você me perguntou da última vez. Se eu pudesse ter meu eu de 30 anos me informando, o que diria? A resposta foi ficar fora do sol e usar mais fio dental. Mas dito isso, quais são meus maiores desafios? Eu acho. E eu realmente não me preocupo muito com doces. Acho que poderia beber menos. Acho que, sabe, eu tenho dito 1 a 2 copos de vinho por dia e posso estar tomando mais. E tenho que admitir que provavelmente deveria ser mais disciplinado nesse aspecto. Mas eu não me importo com como me sinto. E então? Mas há muitos efeitos negativos do álcool no cérebro, certo? Existem. Não há benefício para a saúde do cérebro. Não há benefício químico para o cérebro. Mas como meu filho ressaltou em um podcast, ele disse que pode haver um benefício na socialização, que acontece quando você está com pessoas e toma esse terceiro copo de vinho, do qual sou culpado. Claro, mas isso não ajuda as mitocôndrias. Não ajuda as mitocôndrias, de fato. Portanto, é preciso fazer todo o possível para beneficiar as mitocôndrias e minimizar esse risco potencial, né? Certo? Sim. E eu diria que, às vezes, fico acordado até tarde da noite, quando estou profundamente envolvido em uma pesquisa muito intrigante. Não consigo mesmo me desligar. É difícil, sim. Eu sei que deveria ir para a cama. Minha esposa me diz que preciso ir dormir porque, lembre-se, você acabou de dizer isso em um podcast. Boa. Eu sei, mas às vezes estou tão perto de descobrir algo e de puxar as coisas que simplesmente não consigo perder o fio da meada. Quais são os efeitos colaterais negativos para a saúde do cérebro, para as mitocôndrias ou para o metabolismo quando você dorme de 5 a 6 horas em comparação com 7 a 8 horas? Há uma grande diferença na saúde cerebral. Bem, acho que isso tende a generalizar. Sabemos que há algumas pessoas que conseguem dormir de 5 a 6 horas e se saem muito bem. E, novamente, não existe a mágica das 8 horas. Sabemos que o risco de Alzheimer aumenta em pessoas que dormem menos e que também dormem demais, e que, quando dormem mais de 9 horas, o risco de Alzheimer volta a aumentar. Portanto, é um pouco como uma curva em forma de U.
Mas acho que os dados e o que Matthew Walker falou em seu maravilhoso livro Why We Sleep é que há uma variedade de questões. Quero dizer, uma coisa que vemos quando não dormimos o suficiente e que considero realmente fundamental é que as substâncias químicas inflamatórias, as citocinas, parecem aumentar. Na manhã seguinte, acendemos a amígdala, a parte impulsiva e temerosa do cérebro, a criança na sala, o mau tomador de decisões. E, dessa forma, nossa tomada de decisão é drasticamente ameaçada. De modo que, quando se observa o tipo de escolha alimentar que uma pessoa faz quando está privada de sono por uma noite, isso é traumático. O consumo calórico que ocorre e a qualidade dos alimentos que as pessoas consomem. E até mesmo outras medições da qualidade da tomada de decisão em estudos que estão correlacionados de forma interessante com a avaliação funcional por ressonância magnética da atividade da amígdala do cérebro, o centro do medo, o tomador de decisões ruins. Portanto, o que as pessoas realmente não falam, quero dizer, o que as pessoas realmente estão falando atualmente é sobre a ativação do cérebro. E isso é muito importante, não quero minimizar. Que é basicamente a capacidade do cérebro de se limpar. O cérebro também tem um sistema linfático chamado sistema linfático. É durante o sono profundo, que nossos cérebros conseguem se livrar das coisas acumuladas que acontecem ao longo do dia, ou através de nossa exposição. Portanto, isso é certamente muito importante. Acho que isso é realmente muito relevante. Voltando ao ponto central de nossa conversa, é a repetida falta de sono reparador. Essa é uma ameaça poderosa ao metabolismo e à função mitocondrial. Entendi. Portanto, isso causa obesidade, inflamação. E ameaça diretamente as mitocôndrias e, portanto, nos permite entender por que as pessoas que cronicamente não dormem o suficiente e com qualidade, ou seja, a duração e a qualidade são importantes, têm um risco significativamente maior de desenvolver Alzheimer. Quão arriscado é ter um emprego noturno e estar fora do que é, acredito, o ritmo circadiano natural de quando o sol nasce e se põe? Muito significativo. É o que a ciência está dizendo, e é algo que trabalhadores noturnos precisam estar cientes. Geralmente não dormem tanto, medindo a quantidade em comparação com pessoas que têm um trabalho diurno, em primeiro lugar. E provavelmente não em qualidade também. Não é fácil fazer seu quarto ficar escuro e silencioso durante o dia, especialmente em uma cidade. Estão em aumento significativo para vários problemas, incluindo declínio neurocognitivo e formas de câncer. É tudo menos ideal. Uau! Não sei se você tem a informação para comentar sobre isso, mas há algo que vi online há cerca de um mês e falava sobre os efeitos colaterais negativos de coisas como botox e preenchimentos em homens e mulheres. Existe alguma pesquisa sobre o uso excessivo ou normal de botox ou preenchedores, injeções cosméticas que se relacionem diretamente à saúde do cérebro ou conexão cérebro-intestino ou saúde das mitocôndrias ou do metabolismo? Vi um vídeo falando que, ao colocar preenchimentos no rosto, eles não saem ou são drenados, mas se deslocam ao redor da cabeça. Estou me perguntando, isso entra no cérebro de alguma forma? Eu realmente não faço ideia se isso acontece ou não. Bem, essas são questões bem distintas. Primeiro, falaremos sobre Botox. Há evidências de que essa toxina botulínica é capaz de migrar pelas vias nervosas e pode, de fato, chegar ao cérebro. Sério? Isso foi bem descrito. Quando uma toxina que entra no rosto de alguma forma atravessa a barreira do sangue até o cérebro, o que isso está fazendo ao cérebro? Não está claro. Não temos pesquisa ainda? A ideia disso acontecer. Uma toxina. Algo que devemos considerar. Agora. Nossa, acho que fui o segundo neurologista na Flórida a passar pelo treinamento de Botox com toxina botulínica. E eu mesmo estava usando. Sério? Sim, eu estava usando Botox não por razões cosméticas, mas para tratar espasmos faciais, espasmos no pescoço, fechamento dos olhos, etc. Para relaxar. Sim.
Pessoas com blefaroespasmo, onde o olho se fecharia, e poderíamos injetar o músculo orbicular para que relaxasse um pouco, isso seria útil. Quando tinha um torcicolo espasmódico e o pescoço virava, injetávamos esternocleidomastoideo e eles tinham benefício por alguns meses. Sério? Quando você foi treinado? Nossa, isso deve ter sido há pelo menos 25 anos. Mas depois começou a ser usado por razões cosméticas. Já estava sendo usado por motivos estéticos em meu consultório porque, naquela época, os muitos membros da equipe do meu consultório notavam se eu tinha algum resto de botox depois de tratar um paciente. E faziam um pouco na testa. Não, eu mesmo faria, tenho que admitir. Mas, dito isso, acho que temos que observar esses dados, e acho que a comunidade científica e a comunidade médica estão bem cientes desse risco em potencial. Sério? No que diz respeito aos preenchimentos. Acho que o maior problema seria o fato de se tratar de um produto químico estranho colocado no corpo, de modo geral. Algumas das injeções à base de colágeno realmente não são tão estranhas. Mas acho que você pode ver são reações alérgicas. E sempre que há uma reação alérgica, está ativando o sistema imunológico, criando produtos químicos inflamatórios. Isso a longo prazo pode não ser bom. Já temos pesquisas dos últimos 20 anos sobre o impacto de preenchedores e botox no sistema imunológico, metabolismo e função cerebral? Sim. Acho que é uma área interessante para explorar. Eu não tenho certeza se posso citar pesquisas em andamento relacionadas a isso. Entendi. Mas eu acho interessante. Só me preocupo com qualquer tipo de drogas, injeção e toxinas de que as pessoas fazem excessivamente. Se houver outra maneira de prevenir ou otimizar sem a injeção de toxinas, você entende o que quero dizer? Luiz, Acho que há diferença entre um peptídeo, colágeno e toxinas. O que você acha sobre isso tudo? bem, aqui está o que acho. Isso é que não precisa ser injetado. Portanto, isso abre a porta para os tópicos e o risco de toxicidade no corpo humano, do que estamos nos expondo com qualquer coisa que seja aplicada topicamente, se achamos que estamos fazendo a coisa certa ao usar protetor solar ou hidratantes. Isso vai muito além da noção de tintura de cabelo e todo esse tipo de coisa, que claramente representava um perigo. Quão perigosa é a tintura de cabelo? Bem, originalmente o trabalho sobre tinta de cabelo foi feito pelo Dr. Bruce Ames. Então, o Dr. Ames, décadas atrás, conseguiu identificar certos produtos químicos nas tinturas de cabelo que eram carcinogênicos e desenvolveu um teste bacteriano usando um tipo de bactéria, acho que streptocócica, que poderia ser usado globalmente para avaliar vários produtos químicos em termos de sua carcinogenicidade, se poderiam causar câncer. E assim, ele conseguiu identificar certos componentes da tinta de cabelo que eram realmente bastante ameaçadores. Sério? Sim, Existem hoje tintas de cabelo que são menos agressivas, mais orgânicas ou naturais. a questão surge em termos de saber se elas foram examinadas minuciosamente. Isso é preocupante porque a maioria desses produtos realmente não passou por testes rigorosos em humanos ou mesmo em animais e ainda são vendidos em lojas, o que pode ser ameaçador. Mas quando? Realmente não há processo de revisão. Quando você pinta o cabelo, o que está acontecendo? Quero dizer, o cabelo está morto? É como uma célula morta? Ainda está conectado às células vivas? Cabelo é morto, não está vivo. Mas se você pinta, está entrando nas células a partir desse produto químico? Entra pela pele. Certo. Seu couro cabeludo. Mas, curiosamente, a parte do sistema que está viva é, obviamente, as células da pele que produzem e colorem seu cabelo. Então, as células, os melanócitos que estão envolvidos em dar cor ao seu cabelo, diminuem em função ao longo do tempo, à medida que suas mitocôndrias começam a falhar. Sério? Quando suas mitocôndrias falham, elas criam menos cor para o cabelo, que fica grisalho. Quanto mais você pinta o cabelo, mais enfraquece a mitocôndria. Não disse isso. Ok. O que estou dizendo é que quanto mais essas células, que são responsáveis por manter seu cabelo colorido, estão perdendo sua funcionalidade,
menos elas conseguem dar cor ao cabelo, e assim seu cabelo fica grisalho. Essa é a sua saúde total. O ambiente, a comida, seu sono. Em algum grau há muita hereditariedade nisso também. Mas essas células se tornam senescentes, o que significa que perdem a capacidade de dividir-se e funcionar. E o fato de serem senescentes permite que criem produtos químicos que fazem a próxima célula adjacente também se tornar senescente e menos funcional. É por isso que as pessoas desenvolvem mechas grisalhas em certas áreas, e isso tende a se espalhar. Sim, tenho um pouco aqui. Você pode reverter os cabelos grisalhos? É uma boa pergunta. Eu me perguntei, e isso não é uma jogada de marketing, mas eu me perguntei se o NAD ou a urolitina poderiam ajudar a reverter os cabelos grisalhos. NAD. Talvez. Como? Não apenas NAD, mas NMN ou NR, mononucleotídeo ou ribocídio de nicotinamida, precursores do NAD no corpo. Me pergunto se isso ou a urolitina A contribui para a redução de cabelos grisalhos. Ainda não temos pesquisa sobre? Eu não vi, mas experimentei. Você viu uma reversão ou apenas uma parada repentina? Por aqui tive cabelo preto crescendo. Qual é? Sim, apontei para minha esposa e disse: não estou usando tintura. O que é isso? Claro. E não estou pintando, é cabelo preto mesmo. Então, quem sabe? Interessante. Acho que se você focar na função mitocondrial, há muito sobre o que falar. Não tenho certeza, mas digo da próxima vez que eu participar aqui do programa. Me conte se seu cabelo ficar todo preto. Eu vou falar só para homens. Qual é a pesquisa sobre pessoas que tingem o cabelo continuamente? Como isso afeta mitocôndrias, metabolismo e saúde do cérebro? É difícil dizer porque existem quantos tipos de tintura de cabelo por aí? Isso não é como a ciência opera. Geralmente a ciência avalia uma variável, mas isso agora é desafiada, o que eu agradeço. Pode ser um tipo de tintura de cabelo, ou mais relevante, um químico nela. Vamos ver o que isso faz ao longo de um período de tempo em animais de laboratório, e talvez em um ensaio de intervenção. Certo. E se alguém? Cobrimos muitos tópicos, está muito divertido. Está. Se alguém pinta o cabelo, acho que você não tem a resposta para isso. Mas se pinta o cabelo com tintura de farmácia, eu acho. Eles estão prejudicando a funcionalidade da qualidade do cabelo, força e cor ao fazer isso? Ou não estão prejudicando de acordo com a pesquisa que temos até agora? Difícil dizer, porque algo inerente à habilidade de tingir o cabelo é descolorir primeiro e permitir que a tintura penetre melhor. Isso é bom para o cabelo? Eu tendo a pensar que não. Entendi, certo. Então, sabe, passamos de dentro da cabeça para fora da cabeça. Sim, Bem, não sei como isso impacta. Fiquei apenas curioso. é extremamente comum. Eu acho que Já tingiu seu cabelo? nunca. Nem um pouco? Tipo só nas laterais ou algo assim? Não é pra mim, sabe? Estou bem. Estou tranquilo do jeito que está. Houve um clipe que publicamos da última vez. Era de você e que viralizou no Facebook e minha equipe me contou. Lembrei de algo para te contar, mas vá em frente. Ok. Minha equipe me disse que foi o nosso clipe mais assistido de todos os nossos vídeos no Facebook, daquele que você fez, e eu queria seguir em frente e ver se há mais novas pesquisas sobre o que falamos. E o clipe do qual falamos que viralizou foi sobre os prós e contras de ter um parto vaginal para mães versus uma cesariana. E você mencionou algo sobre os prós e contras da saúde imunológica da criança, seja como for que ela esteja nascendo. E eu não sei se você se lembra disso. Lembro. Pode elaborar um pouco mais sobre os prós e contras de uma cesariana versus um parto vaginal. E eu entendo que hoje em dia existem certas complicações para mulheres que realmente precisam fazer uma cesariana por qualquer motivo. Mas há pesquisas detalhadas sobre os prós e contras dos nascimentos vaginais versus cesarianas? E se alguém tem que fazer uma cesariana por qualquer motivo de complicação,
Há uma maneira eficaz de ainda beneficiar a criança para que ela obtenha a capacidade imunológica ideal derivada desse tipo de nascimento? Sim. Então, a criança ou vem ao mundo pela vagina ou por uma incisão na barriga da mãe, basicamente uma cesariana. E essas são experiências muito diferentes para o recém-nascido. Então temos que reconhecer que uma cesariana é um procedimento que salva vidas, maravilhoso, agora realizado em, você sabe, um ambiente estéril de hospital, ou um ambiente quase estéril. Vamos chegar a isso em um momento. De modo que uma criança pode ser salva e a mãe também, se de fato esta gravidez estiver ameaçando a mãe. Então há momentos e lugares, isso é certo. Enquanto estamos sentados aqui agora, cerca de 30% dos nascimentos nos Estados Unidos são feitos por cesariana, o que é um número extremamente alto. Como era há 30 anos? Tem sido bastante consistente nos últimos 30 anos. E eu vou dizer que parte da razão pela qual isso acontece, com todo o respeito, não é por causa de uma ameaça em termos do recém-nascido ou do feto, ou da saúde da mãe, mas por conveniência. Acho que, para ser justo com as mães e pais, futuros pais, uma explicação completa sobre os potenciais riscos negativos de uma cesariana, além de uma cicatriz ou qualquer outra complicação para a mãe, em termos de anestesia geral, cirurgia e administração de antibióticos, deve incluir quais são agora os riscos bem compreendidos para esse recém-nascido. E aqui estão eles. Quando uma criança passa pelo canal de parto em um parto vaginal normal, essa criança é ungida. Ungida com as sementes bacterianas, as sementes virais de seu futuro microbioma, as bactérias, os vírus, os outros organismos que investem essa criança e determinam várias funções dessa criança quando adulta. Quando se tornar um adulto. Sério? O ponto de ajuste da reatividade imunológica, por exemplo, o sistema imunológico recebe um grau significativo de programação das bactérias intestinais. E as diferenças nas bactérias do intestino entre uma criança nascida de cesariana e uma criança nascida de parto normal são realmente significativas. Sério? Sabemos que as mudanças no arranjo, na funcionalidade e na diversidade dos organismos intestinais estão relacionadas a coisas como diabetes, obesidade e até mesmo ao risco de doenças autoimunes. Dito isso, o que a ciência revela é que há um aumento bastante significativo do risco de doenças autoimunes em crianças nascidas de cesariana. Há um aumento dramático do risco de autismo, TDAH e doenças autoimunes, como doença celíaca e diabetes tipo 1 em crianças nascidas de cesariana, em comparação com crianças nascidas de parto normal. Há pesquisa disso? Essa pesquisa já foi publicada há pelo menos 15 anos. Há outras coisas que acontecem em termos de compressão física da criança, no momento em que ela passa por um canal fechado, em comparação com a liberação na cesariana. Sim, talvez esteja desempenhando um papel, mas acho que grande parte da pesquisa, a maior parte dela, está focada na exposição da criança a um tipo específico de conjunto bacteriano e viral no canal de parto que investe os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca da criança, especialmente, e serve como semente para seu futuro microbioma intestinal, em vez de formar esse microbioma intestinal com base em qualquer bactéria que esteja na luva, na bota ou na sala de cirurgia do cirurgião. A boa notícia, na verdade, são duas boas notícias. Primeiro, que há uma normalização bastante significativa da microbiota intestinal do bebê, com o tempo à medida que ele ou ela é exposto ao mundo, semelhante ao de outra criança. Mas a outra parte da pesquisa, que acho realmente muito empolgante, está sendo realizada principalmente na NYU, é a ideia de, antes de realizar uma cesariana, pegar um cotonete vaginal, manter esse cotonete em um ambiente quente e úmido, fazer o parto por cesariana e, em seguida, implantar esse componente bacteriano na boca, no nariz e no rosto da criança. Ouvidos, olhos, um pouco por toda parte, certo?
Basicamente, lambuze o rosto dessa criança. Essa pesquisa está no início, mas está sendo feita. E acho que, na verdade, veremos que os resultados provavelmente estarão relacionados a um benefício intermediário, em algum lugar entre o parto vaginal e a cesariana, mas em uma posição melhor do que a cesariana. Porque você ouve sobre, você ouve sobre o aumento do autismo, TDAH, como você mencionou, doenças autoimunes, irritações na pele, alergias a nozes, todas essas coisas diferentes que, não sei se isso existia quando você estava crescendo. Isso era comum em crianças? Não. Sim, já existia por aí. Condições autoimunes, diabetes tipo 1, doença celíaca, lúpus, todas as condições autoimunes estavam por aí, mas estão disparando agora. E por quê? Isso remete a um único termo sobre o qual falamos hoje, chamado imunometabolismo. A relação entre a resposta equilibrada do sistema imunológico e nossa saúde metabólica. O controle do açúcar no sangue, da pressão arterial, independentemente de sermos obesos ou não, são fatores que estão disparando e ameaçando o equilíbrio do sistema imunológico. Além disso, porém, a variedade, a diversidade e a funcionalidade das bactérias intestinais estão mudando rapidamente ao longo do tempo, principalmente com base na mudança da dieta humana, que tem um papel direto no equilíbrio da resposta do sistema imunológico. Não deve ser alto demais, nem baixo demais. A zona ótima é crucial. Não tendo o suficiente de função imunológica, desenvolvemos risco de infecção. Com função imunológica demais, reagimos a coisas, até mesmo contra nós mesmos. Assim, explicando e fornecendo a resposta à sua pergunta, por que estamos vendo um aumento significativo em alergias a nozes e outras coisas, e também em condições autoimunes? Deixe-me te dizer algo antes que eu me esqueça. Sim, é isso que você ia me dizer antes de eu perguntar? Sim. Minha esposa e eu estamos em um alojamento. Era na parte norte da Patagônia, no Chile, e estou assistindo TV. Está em espanhol, é claro. E estava passando minha entrevista. Sua entrevista comigo, na verdade. Na televisão chilena e em um espanhol muito bom que estava sincronizado com nossos lábios. Estava perfeito. Isso é ótimo. Temos feito dublagem de inteligência artificial para todo o nosso conteúdo. Temos mais de 1 milhão de inscritos no canal em espanhol. Muito bom. E cerca de 5 ou 7 milhões de visualizações por mês lá. Temos um canal em português também. Uau! Nossa missão é servir a humanidade da melhor forma possível com essa informação. Vou muito ao México. Minha noiva é de lá. E vamos muito ao trabalho dela. Caminhando na rua, as pessoas se aproximam de mim, reproduzindo o conteúdo em espanhol. Elas assistem ao conteúdo em espanhol e são tão gratas, pois não têm acesso a você se não entenderem inglês. A menos que seu livro seja traduzido para o espanhol, mas o vídeo é útil para escutarem e assistirem ao mesmo tempo. Não apenas legendas, mas ouvindo. Acho que mais pessoas começam a fazer isso e dublar. É um grande investimento, mas tem valido a pena para nós pelo impacto. Sim. Bem, vou explorar isso com você mais a fundo fora das câmeras, porque adoraria fazer isso com meu podcast. Novamente, a missão é divulgar a informação. Sim, é um investimento. Levou anos para atingirmos o ponto de começar a dar retorno com os anúncios no YouTube. Para mim, trata-se de mudar vidas, ajudar pessoas. Entendi. Vale o investimento. Que bom que você viu seu conteúdo. Foi na TV? Na TV. Talvez era no YouTube. Agora não sei ao certo. Talvez tenham pego um clipe. Nós estamos na PBS nos Estados Unidos. Por que não na TV do Chile? Ótimo. Isso é incrível. Algo que tem sido um assunto em alta recentemente na cultura e na sociedade é sobre açúcar e picos de glicose. Quão relacionado é a quantidade de açúcar que ingerimos, a quantidade de picos de glicose que temos em um dia com a demência ou Alzheimer? E existe uma maneira de entender melhor nossos picos de glicose ou de eliminar o açúcar de uma forma que nos apoie nesse processo? A relação do nosso consumo de açúcar, e eu precisarei definir o que isso significa. O que é açúcar? Está profundamente relacionado ao risco de Alzheimer e à progressão de Alzheimer.
Um estudo demonstrou que há uma relação profunda entre o número de bebidas açucaradas consumidas diariamente e o risco de Alzheimer e o encolhimento real do cérebro ainda mais profundo. E bebidas açucaradas, estamos pensando em refrigerante, etc., incluindo suco de frutas. Portanto, vamos ser claros. Suco de laranja, limonada, suco de maçã, tudo. Que o teor de açúcar desses sucos é como beber uma Coca-Cola ou Pepsi. Mountain Dew tem muito açúcar, mas você sabe, são 36 gramas em uma lata ou copo de 400 mililitros. Então, é um perigo claro e presente. E você sabe, mecanicamente, já cobrimos por que isso acontece. Porque estamos ameaçando as mitocôndrias. Estamos ameaçando transformar essas maravilhosas células imunológicas de apoio na irmã malvada que destrói as células cerebrais. E, você sabe, tudo se encaixa. Estamos agora ligando esses pontos. Meu colega, Dr. Robert Lustig, realmente avançou muito na definição da bioquímica em termos de como isso está acontecendo. E então, quais são essas relações entre essas tendências alimentares e o declínio da saúde cerebral? Mas, no entanto, estamos vendo uma quantidade cada vez maior de outras informações que nos levam a acreditar que, bem, você sabe, existem açúcares ruins e açúcares bons. E, você sabe, a realidade é que o açúcar mais ameaçador de todos não é a glicose. É qual? Com certeza, de longe, é a frutose. Qual a diferença entre glicose e frutose? Boa pergunta. Basicamente, são moléculas diferentes em número de átomos de carbono. E muito importante, no açúcar de mesa, é ambos. É 50% frutose e 50% glicose. Elas estão ligadas. Consumimos esse açúcar e, no intestino, com a enzima sucrase, quebramos em frutose e glicose. A frutose não requer insulina para metabolismo. Como podemos ter falado antes, é imediatamente metabolizada em ácido úrico, que é uma ameaça significativa ao nosso metabolismo. Uau! A glicose é absorvida e usada como combustível. A frutose é uma toxina mitocondrial poderosa. Toxina. Toxina mitocondrial. Frutose, açúcar de fruta. O açúcar de mesa é 50% frutose. Existem xaropes de milho com alto teor de frutose, que têm uma porcentagem maior de frutose, são baratos e realmente doces. Por isso, cerca de 60% a 70% dos produtos embalados nos supermercados têm algum adoçante adicionado. No geral, é xarope de milho com alto teor de frutose ou um derivado dele. A frutose é uma ameaça poderosa para nossa função imunológica, uma ameaça poderosa para a saúde mitocondrial. É por isso que ameaça nossa função imunológica. E claramente um perigo claro e presente em relação à saúde do cérebro e ao risco de Alzheimer. Então, deixe-me nos levar de volta. Deixe-me retroceder um pouco até quando começamos hoje. Você apresentou algumas estatísticas muito sóbrias sobre não apenas onde estamos em relação ao Alzheimer, mas para onde estamos indo. Sim. Acho que você falou sobre 2050, com a triplicação da prevalência de Alzheimer, superando o envelhecimento da população. Então, a pergunta foi, por que isso está acontecendo? Minha resposta foi, por causa das mudanças na nossa saúde metabólica. A ameaça número 1 para nossa saúde metabólica, acho que falei isso, é o consumo de frutose. Quanto consumo de frutose podemos ter sem ameaçar nossa saúde metabólica e cerebral? Que pergunta maravilhosa. De fato, os seres humanos consomem açúcar de frutas, conhecido como frutose. É daí que vem o nome. E podemos lidar em um determinado momento com cerca de 5 gramas de frutose. Isso equivale a uma maçã. Por dia? Não, por vez. Você pode comer algumas maçãs por dia, mas não quer sobrecarregar seu corpo, nem seu sistema digestivo rapidamente com mais de 5 gramas de frutose. Agora, uma maçã tem cerca de 5 gramas de frutose. Exato. E o resto? Banana é 5 gramas ou semelhante? O problema não é necessariamente a quantidade de frutose que uma fruta específica tem. Bananas estão no meio. Melões têm uma quantidade maior. Melancia e melão têm mais. Há uma escala de consumo de frutose. Alguém não comeria tanto em massa. Não comeria tantos mirtilos, talvez, quanto uma maçã grande.
Mas, dito isso, nosso intestino delgado pode lidar com cerca de 5 gramas de frutose de cada vez. Tempo é uma palavra-chave importante. Por quê? Porque quando você está tomando um copo de suco de laranja ou energético, ou qualquer que seja, você está bombardeando seu sistema digestivo com uma enorme carga de frutose. Muito mais do que ele pode processar. Uma avalanche. Sim, é demais. É mais do que seu intestino pode processar, que é cerca de 5 gramas por vez. Você não consome toda a frutose de uma maçã na mesma hora. Você não devora uma maçã. Demora tempo. Você tem que mastigar, engolir. Mas você bebe um copo de suco de laranja ou maçã rapidamente. Além disso, uma maçã contém fibras que retardam a liberação e absorção de frutose. Ela também possui vitamina C, o que é relevante porque a consequência posterior da ingestão de quantidades maiores de frutose é a criação de ácido úrico, que afeta o estado metabólico de forma negativa. Mas a vitamina C ajuda a compensar isso, aumentando sua capacidade de excretar ácido úrico. Então, coma 1 ou 2 maçãs por dia, mantenha o médico distante, mas não beba o suco de maçã, ou, se o fizer, dilua-o. Menos suco concentrado e adicione mais água. Nem notará a diferença. Sim, exatamente. E quanto às pessoas que adoram uma dieta de frutas? Comem uma tigela grande de fruta. Acreditam que é muito saudável. Tem fibra, nutrientes, vitamina C e é uma grande tigela. Há algo de errado com isso? Bem, na verdade não é o ideal. É melhor do que frutas processadas ou açúcares, no entanto. É melhor? Eu diria que sim, pelo menos, pelos motivos que você delineou. A fibra, a vitamina C, os outros nutrientes, bioflavonoides e polifenóis. Mas, se for fazer isso, coma devagar. Esta manhã, no café, pedi uma tigela de frutas e o hotel trouxe e era enorme. No final, o garçom me perguntou: "Você quer embalar isso?" Porque deixou 2/3 dela. Eu disse que não, que realmente não queria fazer isso. Então, o que comi no café da manhã de hoje? Comi 3 ovos. Foi fácil. Uma salada verde no café da manhã. Quem diria? Com um acompanhamento de azeite de oliva. Muita fibra. Exatamente. Muitas fibras, muita gordura boa. E o que acabou sendo uma tigela muito pequena de frutas porque eu não comi tudo. E também 2 xícaras de café preto com açúcar de alulose, que age como um agonista de GLP-1. Então, o açúcar de alulose, do qual você faz parte do conselho de uma marca chamada RX Sugar, Exato. que cria esse açúcar de alulose, que é um GLP-1. O quê? Agonista. Agonista. O que é isso? Isso significa que ele estimula o receptor de GLP-1 de forma positiva, como faria o GLP-1 natural, produzido no corpo a partir das células L no intestino delgado, e age de forma semelhante ao GLP-1 Ozempic. Como medicamentos, todos eles são considerados agonistas do GLP-1. O que é GLP-1? Esse é um hormônio que regula coisas como o apetite, regula o esvaziamento do estômago, eventualmente no cérebro para regular a quantidade de alimentos que consumimos, e até mesmo tem um papel em termos de como a insulina faz seu trabalho no corpo também. Todos produzimos isso? Sim, produzimos em graus variados. Alguns de nós produzem menos disso com o tempo se comemos muito açúcar ou alimentos processados. Tem relação? Isso pode acontecer, mas acho que a ingestão de açúcar, na verdade, estimula imediatamente o corpo a produzir GLP-1, assim como a gordura e a fibra. Interessante. Então, o GLP-1 ajuda a processar melhor os alimentos ou a comer menos. O que ele nos ajuda a fazer especificamente? Portanto, esse glucagon é tipo um peptídeo. Sabe, quando estamos comendo, há muita sinalização acontecendo no corpo que, de repente, está prestes a ocorrer uma grande mudança. Vamos carregar o corpo com sabe-se lá o que e como vamos lidar com isso. E quanto devemos consumir. E por que não continuamos comendo. Essa maneira de regular o apetite está embutida na nossa fisiologia, que agora começa a medir o que comemos em quantidade e qualidade, em calorias derivadas da gordura versus carboidrato, para consumirmos uma quantidade apropriada de alimento.
Outros hormônios estão envolvidos, como grelina e leptina. Com o tempo, podemos ficar menos sensíveis a esses químicos. Certamente nos tornamos menos sensíveis à leptina, que regula nosso apetite. Assim como podemos ser resistentes à insulina, podemos ser resistentes à leptina. À medida que constantemente sobrecarregamos nossos corpos com alimentos que desafiam a produção de leptina, nos tornamos resistentes. Então nos tornamos menos sensíveis ao sinal da leptina e, portanto, podemos comer demais. Quero dizer, houve uma tentativa no passado de dar leptina às pessoas como uma forma de controlar seus apetites. Parece não ter funcionado. Mas claramente os agonistas do GLP-1 estão funcionando. Quero dizer, as pessoas estão tomando essas drogas porque, sabe, as celebridades estão falando sobre eles. Eles estão funcionando de forma extremamente eficaz em termos de perda de peso e também no controle do açúcar no sangue. O New York Times publicou hoje de manhã um artigo fascinante sobre a dependência e a eficácia dos medicamentos agonistas do GLP. Em termos de dependência, até mesmo de coisas como o consumo de álcool. Então, esses medicamentos estão ajudando você a essencialmente não comer mais ou a digerir a comida que está comendo mais rápido? Na verdade, eles retardam o esvaziamento gástrico para que o alimento permaneça por mais tempo e fique disponível para digestão, talvez por mais tempo, mas acho que o primeiro é provavelmente o motivo. Nosso apetite está reduzido e estamos ingerindo menos alimentos. Você fica saciado porque a comida fica dentro por mais tempo. Sim, e o estômago, por não estar se esvaziando, fica mais distendido. E isso é um evento elétrico. Sentimos que o estômago está se distendendo e, portanto, ele envia um sinal ao cérebro de que devemos parar de comer. Antigamente era realizado um procedimento chamado sleeve gástrico, onde a saída do estômago era comprimida com um dispositivo, e assim o estômago se distendia mais e enviava sinais ao cérebro fazendo a mesma coisa. Uau! E as pessoas que fazem uma redução do estômago, elas passam por cirurgia para comprimir ele, né? Não sei como se chama. Sim. Como é? Abrem o estômago, cortam ao meio, diminuem ou... Bem, o que tem sido feito é a chamada operação de bypass gástrico, por meio da qual a saída do estômago é desviada de tal forma que, novamente, o estômago também fica menor. Realmente com o mesmo objetivo em mente e, interessantemente, há algumas mudanças metabólicas bastante profundas que ocorrem com isso, como uma melhor funcionalidade da insulina. Sério? Quero dizer, não quer ir por ali. eu não quero... Na verdade, é meio difícil admitir porque acho que é um procedimento agressivo, mas é o que os dados mostram. Da mesma forma, não queria gastar tempo excessivo falando sobre esses medicamentos, mas acho que as pessoas estão interessadas. Acho que isso precisa ser discutido, porque acho que deveríamos olhar os prós e os contras de tudo o que está disponível. A única coisa que você mencionou que me alertou é que se a comida não está digerindo, ficando meio bloqueada, isso significa que está mais constipado ou que seu estômago está maior por um tempo porque a comida ainda está lá. O normal não deveria ser um fluxo e não um bloqueio, como uma represa? Acho que isso está correto. Acho que, quanto mais fisiológicos pudermos ser em termos de intervenções e recomendações, melhor. E uma das complicações temidas desses medicamentos agonistas do GLP-1 é algo chamado gastroparesia ou paresia, que significa basicamente uma paralisia total do estômago e que pode ser fatal. Não é comum. Isso é descrito como uma das preocupações do uso desses tipos de medicamentos. E como falamos anteriormente no estudo intervencionista para pacientes com Parkinson, os problemas gastrointestinais eram muito comuns. Interessante. Então, quais seriam 3 a 5 intervenções naturais, ambientais ou alimentares que podemos adotar hoje para prevenir o Alzheimer ou otimizar a longevidade de nossa saúde e do nosso cérebro para o futuro, sem intervenções médicas? Deixe-me primeiro caracterizar o uso de um monitor contínuo de glicose.
Talvez não o chame de intervenção médica. Ok? Mas vamos dizer que é uma ferramenta de avaliação. Sim. Estou muito grato por isso estar agora disponível, sem prescrição. Ou seja, é uma maneira de as pessoas realmente obterem uma métrica fundamentalmente importante sobre sua fisiologia. E a razão, novamente, é como uma balança de banheiro para mim, que qualquer um pode ter e deveria ter. Você está aprendendo sobre o seu peso corporal e deve aprender sobre o açúcar no sangue. Então, qual é a dieta ideal que o Dr. Perlmutter vai descrever para o seu público? E acho que deveríamos considerar a pergunta como sendo mais do tipo: qual é a dieta ideal para você? Mais personalizado. Certo? E não sei como responder isso. Sei de forma geral, podemos falar assim, mas, no fim, para mim, a dieta ideal é a que mantém seu açúcar no sangue sob controle. Qual nível deseja para seu açúcar no sangue usando um monitor de glicose? Qual seria o parâmetro? Bem, se o seu nível de açúcar no sangue subir para 160 após uma refeição com carboidratos, você pode achar que esse é um número alto. 160, 180, mas não é realmente tão importante, porque ele vai subir. E acho que o que observamos ao analisar essas medições não é o pico, mas a rapidez com que ele retorna à linha de base, quanto tempo permanece elevado. Se ele retorna ao normal rapidamente, a área sob a curva reduz bastante. Se ele sobe e permanece alto por muito tempo, temos maior área sob a curva, traduzindo no mau controle do açúcar no sangue, ameaçando a sensibilidade à insulina. Isso se torna uma ameaça à saúde do cérebro. Você acha que ter monitor de glicose, usando por algumas semanas, é algo que pessoas deveriam considerar para obter mais informações sobre sua saúde? Isso mesmo. Mas você era bem saudável antes de usar um monitor de glicose, né? Quando comecei a usar o monitor de glicose, fiquei satisfeito com meus resultados. Não posso ser uma daquelas pessoas que dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Meu pai morreu de Alzheimer e foi horrível. Sim. E eu não quero que isso aconteça comigo. Mas, mais importante, não quero que minha família passe por isso novamente. Por isso, acho que é importante que eu me posicione como uma pessoa que pratica o que prega. Sim. Por isso, quando comecei a usar um monitor contínuo de glicose, fiquei feliz com os resultados. Mas acho que isso não é algo que você precisa fazer todos os dias para o resto de sua vida. Você desenvolve uma noção de como sua glicemia reage com ou sem exercícios, quando dorme bem ou não. E, fundamentalmente, como suas escolhas alimentares e seus suplementos se relacionam também. Interessante. E como outras coisas mencionadas, falamos sobre a alulose, se relacionam com a glicemia. Acho que as pessoas usando um monitor ficarão surpresas com o que aprenderão sobre si mesmas. Então, número 1 da lista, evite alimentos ultraprocessados. Número 2, evite alimentos ultraprocessados, e provavelmente isso também seria até o número 5. Sério? Sim, Alimentos ultraprocessados. é um grande problema. Alimentos embalados, carboidratos processados, grãos processados, estão em toda parte. E não me importo se são orgânicos, feitos por esta ou aquela empresa. Tudo vegano, não transgênico. É ótima startup que queria apoiar, etc. Veja, é o processamento desses alimentos que os torna basicamente pré-digeridos. E quando consumidos, seu açúcar no sangue sobe. E quanto às barras de proteína e coisas assim também? Não é um alimento natural. Acho que, para mim, tenho feito o melhor para evitar esses tipos de alimentos embalados. Quer dizer, há um momento para eles se você está em uma conferência o dia todo? Ainda acho que não. Jejue um pouco. E seu cérebro funcionará muito bem. Tome um bom café da manhã, vá para a conferência. Talvez haja um bom almoço ou não. Portanto, não vejo um momento e um lugar. Se você estiver em uma trilha, caminhando longe e precisar levar algo na mochila, você pode colocar uma maçã na mochila e um saco de nozes mistas, com a mesma facilidade com que coloca uma barra de proteína. Poderia haver uma barra de proteína aceitável. Existem, e há algumas por aí que não são tão ruins. Você tem que ficar de olho no componente de açúcar.
Você realmente precisa observar que tipo de gorduras tem nela, porque há gorduras processadas que são ameaçadoras e gorduras boas que não são apenas boas para você, mas fundamentais para a sua saúde. E quanto a carnes secas, tipo carne seca sem açúcar, só sal e carne, secas ou defumadas? Bem, seco versus defumado, acho que é importante. O processo de defumação pode introduzir substâncias químicas que não são boas para você. Interessante. Seco é desidratado. Não acho que seja um risco significativo. Isso contém muitas purinas. As purinas são metabolizadas em ácido úrico, que é outra coisa que podemos monitorar. E podemos monitorar nosso próprio ácido úrico acessando a internet e comprando um monitor de ácido úrico. Requer uma picada no dedo, ao contrário do monitor contínuo de glicose. Mas veremos o que o futuro nos reserva. Existem alimentos processados por aí que poderiam ser benéficos de alguma forma. Tipo, ok, esses são minimamente processados. Estão em um pacote ou embalagem onde não são tão prejudiciais? Sim, há de fato, e há alguns que se destacam. Existe um trigo sarraceno minimamente processado chamado trigo sarraceno tartário do Himalaia. Sim, quem é a pessoa que trabalha com isso? Dr. Jeffrey Bland, Não consigo lembrar. Dr. Jeffrey Bland ou Dr. Austin Perlmutter, quem diria? Aí está. Portanto, eles acabaram de publicar um relatório que analisa as mudanças nos chamados padrões de metilação, analisando as mudanças nos marcadores no DNA humano experimental ao longo do tempo, em pessoas que estão consumindo isso, o trigo mourisco tártaro do Himalaia. E há realmente alguns resultados fenomenais. Interessante. Agora, você mencionou brevemente que seu pai faleceu com Alzheimer. Isso foi uma das principais razões para você querer entrar no campo médico e estudar isso? Não, meu pai foi um dos principais motivos que, sem dúvida, quero dizer. Acho que estava praticamente escrito que eu seria médico. E por uma série de motivos. Minha primeira opção foi meteorologista, especificamente um especialista em furacões, quando eu era pequeno. Quando eu estava na 5ª série, se não me engano, costumava andar de bicicleta até o Centro Nacional de Furacões em Coral Gables. E eles tinham todas essas exibições sobre como um furacão se forma. Eu costumava acompanhar os furacões quando forneciam a latitude e longitude do furacão, para que você em casa pudesse acompanhar o progresso desse furacão no seu mapa de furacões em casa. Eles não usam isso mais. Mas, de qualquer forma, decidi que não faria isso porque, à medida que fui crescendo, percebi que teria que estudar química e matemática, que acabaram se tornando, sabe, minhas matérias favoritas ao estudar para me tornar médico. Mas acho que as duas principais coisas que me impulsionaram foram a compaixão dele por seus pacientes e minha curiosidade sobre a medicina e como o corpo humano funciona. Ele estudava Alzheimer também? Não, ele era um neurocirurgião. Mas era sempre sobre o cérebro. Quando eu tinha 11 anos à mesa, ele perguntava: o que é a síndrome de Marchiafava-Bignami? Nossa, Marchiafava-Bignami? Eu dizia que não sabia. Ele respondia: é o que italianos têm ao beber muito vinho. E eu nunca mais esquecia. Quando você é jovem, lembra facilmente. Então, Uau! sim, e quando eu tinha 13, 14 anos, eu costumava ir naqueles dias, com menos risco, eu entrava na sala de operação. Me vestia e ficava lá. Com seu pai? Sim, com ele. Uau! Como foi isso? Era quando ele estava fazendo cirurgias cerebrais? Fazendo cirurgia cerebral. Quando eu tinha 14 anos, estava na sala de cirurgia segurando afastadores enquanto meu pai removia tumores cerebrais. Mentira! Sim, Quantas cirurgias cerebrais seu pai fez? várias por semana. Mas ele também fez muito trabalho de bastidores. Centenas ou milhares? Milhares. Sim, ele era um cirurgião maravilhoso. E, quando você combina essa habilidade com compaixão, pois nem sempre são boas notícias depois do fato. Claro. E eu o observei fazer isso, sabe? Vi ele interagir com as famílias. E me lembro, em particular, de uma noite em que ele me acordou e disse que precisava ir ao pronto-socorro do Hospital South Miami. E nós fomos.
Era 1 da manhã e um homem tinha pulado de um muro bêbado na Florida Keys, quebrou o pescoço e o levaram para o Hospital South Miami. E meu pai teve que colocar pinças, como pinças de gelo, no crânio dele. Pinças de gelo, conectadas a uma corda, conectada a uma polia, conectada a um peso para puxar o pescoço e evitar que ele movesse mais o pescoço antes de eles conseguirem estabilizar a fratura. Então, eu o observei fazer isso na sala de emergência. E então a mãe e o pai do homem chegaram. E nunca vou me esquecer da interação que ele teve com aquela mãe e aquele pai. Eu estava, sabe, nos meus primeiros anos da adolescência, e ele explicou que ele tinha quebrado o pescoço. E lembro que a mãe literalmente quase caiu ao ponto de que meu pai teve que ajudar ela a se sentar em uma cadeira, e ela segurou o coração. Mas a forma como ele lidou com essa situação, e foi uma situação horrível para os pais descobrirem. Sabe, o filho ainda estava bêbado, então ele ainda estava meio fora de si. Eu não vou esquecer isso. E não vou esquecer outro momento de compaixão. Nós estávamos pescando. E ele pegou um peixe pequeno que não estávamos querendo pescar, e ele desenganchou e jogou de volta na água. E o peixe não estava bem. E ele observou aquele peixe por provavelmente uns 20 minutos e continuou falando com ele e dizendo: "Você consegue. Sabe, volte agora, porque às vezes quando você pesca um peixe, ele não fica bem." E eu parei de pescar e o observei e o ouvi. Finalmente o peixe se mexeu e nadou para baixo. E apenas esse nível de compaixão, sabe, realmente teve um impacto em mim em um momento da vida em que você é influenciável. E acho que é uma música do Dan Fogelberg, que citei no funeral dele. Quero pausar um pouquinho. Claro. Perdão. Imagina. Então, a música de Dan Fogelberg, chamada Leader of the Band, diz: "Minha vida foi uma tentativa pobre de imitar o homem. Sou apenas um legado vivo para o líder da banda. E eu deixei isso no ar para o público porque, você sabe, meio que vivi minha vida tentando alcançar isso." Sério? Sim, realmente. Uau. Você sabe, ele não era perfeito. Ninguém é. Mas, como seu pai, que você descreve no seu livro, estabeleceu o padrão bem alto. Felizmente para nós, eles fizeram. E essa não era a missão deles, mas fizeram pelo exemplo. Qual foi a maior lição que ele te ensinou além da compaixão? A ideia de noblesse oblige. O que é? John Kennedy falou sobre. Basicamente significa que se você tem um dom, e todos nós temos, seja qual for esse dom, você tem a obrigação de usá-lo de uma maneira que sirva à humanidade. Sabe, eu entendo de que sou bastante inteligente em certas coisas. Sei disso nesta fase da vida, vou fazer 70 anos. Portanto, posso dizer que, ao longo dos anos, compreendi que tenho um cérebro muito bom e que ele me permitiu fazer as coisas que fiz para realizar as coisas que realizei. Mas realizar coisas apenas por realizar é uma coisa. Mas realizar coisas que satisfaçam sua nobreza, sua obrigação para com os outros, nós somos obrigados. Acho que é uma tarefa que ele me incumbiu ao me informar sobre essa noção. E junto com isso está a parte da compaixão. Ser compassivo com os outros é usar seu conjunto de habilidades para beneficiá-los, como você faz com este podcast. Quero dizer, é tudo sobre retribuir. E falamos sobre isso. Por que você tem seu podcast traduzido em espanhol? Porque eles precisam das informações maravilhosas que você está dando a eles. Não é algo que gera dinheiro, encare isso. Mas essa é a nossa obrigação. Com certeza. Há quanto tempo que... Você disse que seu pai morreu de Alzheimer. É isso? O Alzheimer o matou. Acho importante que todos entendam isso.
O Alzheimer é a terceira causa de morte na América. Uau! Ele mata pessoas. Pacientes com Alzheimer têm várias doenças devido a comprometimento metabólico, como doenças cardíacas, diabetes, etc. Tornar-se diabético tipo 2 está associado a um aumento de risco em cerca de 4 vezes de Alzheimer. Então, essas coisas andam juntas. Mas foi claramente o Alzheimer que tirou sua vida. Por quanto tempo ele teve Alzheimer? Até sua morte. Você diz, quanto tempo ele tinha manifestações clínicas? Cerca de 7 anos. Mas, em relação às nossas discussões prévias, provavelmente começou há uns 20, 25 anos antes disso. Mas você começou a ver os sintomas nos últimos 7 anos. Bem, eu diagnostiquei. Uau! E eu me lembro do momento em que o diagnostiquei. E naquele momento, naquele exato momento, eu disse a mim mesmo: como pude ter ignorado isso como neurologista? E claro que eu ignoraria isso. É no meu pai? Claro! Mas, você sabe, é o meu trabalho. Eu fazia isso todos os dias. Fiz esse diagnóstico incontáveis vezes todos os dias na minha prática médica. Não é algo que você esperaria ver em seu pai. Eu não queria ver, não conseguia, e me impedi de ver isso. Mas finalmente, em uma declaração que ele fez, eu estava prestes a argumentar que ele estava errado. Não, pai, na verdade é de um jeito diferente. Quando me dei conta, disse: uau, é aqui que estamos. Coloque o cinto de segurança porque você sabe o que vai acontecer. Eu sei melhor do que ninguém o que vai acontecer. Esse tem sido meu trabalho há décadas. Eu sabia muito bem e tive que contar aos outros membros da minha família, 5 filhos. Tive de contar aos meus 4 irmãos o que estava acontecendo aqui, o que esperar. É o mais velho? O mais novo. Uau! Você pensou que sou o mais velho? Estou acostumado. Sempre é o mais velho ou o mais novo. Quais as maiores lições que você aprendeu nesses 7 anos com seu pai? Compaixão e a trabalhar. Então, sabe, me dediquei a essa ideia. E vivemos em um mundo que quer nos fazer acreditar que nossas escolhas de estilo de vida não importam. Elas são tudo. Tudo. Esta doença não é causada principalmente por acúmulo de beta-amiloide. O alvo beta-amiloide é o foco de todos esses novos e maravilhosos medicamentos que estão sendo aprovados pela FDA e eles não estão funcionando. É uma questão metabólica, é o que eu grito do alto da montanha. E temos que controlar nosso metabolismo para ajudar a manter o cérebro saudável e resistente ao problema desde o início. E também como uma intervenção terapêutica. Um monitor de glicose pode ser o primeiro passo para entender seus dados pessoais sobre como seus alimentos, ambientes, treinos, suplementos o impactam positiva ou negativamente, para que tenha melhores dados para tomar melhores decisões. Sim. E eu acho que isso realmente surge de nossas crenças. Há uma citação longa e difícil de Mahatma Gandhi que diz: nossas crenças se tornam nossos pensamentos se tornam nossas palavras se tornam nossas ações se tornam nossos hábitos ultimamente, se tornam nosso destino. Ou seja, nossas crenças que se tornam nosso destino. Nossas crenças, se acreditarmos que podemos viver nossas vidas e que a medicina vai nos salvar, será nosso destino. Que estaremos destinados a essas doenças que tanto tememos. As pessoas temem o Alzheimer mais do que qualquer outra situação no fim de suas vidas. Sério? A capacidade ou falta de capacidade deles para cuidar de si mesmos e se tornar um fardo para os outros. E depender de outros para tudo. Sim. Robert Kennedy disse: alguns veem as coisas como são e perguntam por quê. Outros veem como poderiam ser e perguntam por que não? Acho que hoje deveria ser algumas pessoas. Vamos torná-lo politicamente correto. A questão é, como poderia ser sem Alzheimer? Sério? Poderíamos erradicá-lo ou reduzi-la pela metade. Poderíamos absolutamente reduzi-lo pela metade se essa mensagem pudesse ser incorporada na política. Tínhamos um mundo muito mais saudável, né?
Sim. Mais em forma. Costumávamos nos mover mais e não consumir tantos alimentos processados. Bem, nós nos afastamos muito de nossa ancestralidade paleolítica, que é basicamente quem somos geneticamente. Ainda somos indivíduos paleolíticos e ainda somos, sabe? Toda a nossa fisiologia, por meio da nossa genética, foi projetada para se expressar de forma a nos manter saudáveis. Desde que receba a sinalização ambiental externa, que é o alimento, etc., que está alinhada com a nossa genética, mas não está. Mas isso com ressalva de que a expectativa de vida há 100 anos era mais curta do que agora. Correto? Mesmo com mais doenças e obesidade, agora temos expectativa de vida mais longa do que há 100 anos, quando comíamos menos alimentos. Processados, eu acho. O que é expectativa de vida? Quando você fala da expectativa de vida da nossa população, se determinasse a expectativa de vida da população de 1900, pegaria 1000 pessoas e se perguntaria por quanto tempo elas viveram. Então, faria a média. Naquela época havia muita mortalidade infantil ao nascimento e durante o parto. Isso reduziu o tempo de vida. Havia muita morte por trauma, muita morte por infecção. E essas coisas, prestando atenção a elas, melhorou nossa expectativa de vida. E você está certo, a expectativa de vida aumentou com o tempo. Mas o interessante é que agora, nos últimos 4 anos, pela primeira vez na história da humanidade, a expectativa de vida está diminuindo. Portanto, ela finalmente nos alcançou de fato. Sério? Chegou. Qual a expectativa de vida para homens e mulheres na América? Então, estamos na faixa dos 75 anos para os homens e na faixa dos 78 anos para as mulheres. E podemos melhorar muito isso. E o que está matando as pessoas agora? Não é tanto, você sabe, as doenças infecciosas. O que está matando as pessoas? Mencionei isso antes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a principal causa são condições crônicas degenerativas que nos roubam a capacidade não apenas de viver uma vida longa, mas ter uma maior longevidade saudável. E essas condições são causadas por disfunção metabólica. Concluímos o raciocínio. E são influenciadas por nossas escolhas momento a momento. Quando você ouve que a expectativa de vida é de 77 ou algo assim para homens, como isso te afeta mental ou emocionalmente à medida que você se aproxima dos 70? Sabe? Não é algo de que eu gosto de falar. Mas como você encara a vida com essa informação? Não estou dizendo que, minha vida acaba em alguns anos. Mas como você pensa sobre isso então? E estou supondo que você tem muitos amigos, colegas e pessoas na sua vida que você já perdeu também à medida que eles envelheceram. E você viu pessoas morrerem. Sim. Como isso te impacta nesta fase? Bem, tenho que admitir que certamente não me preocupo com o fato de estar onde estou, sabe? No relógio cronológico. Sei que meu relógio biológico me coloca na casa dos 60 anos. Isso é certamente ótimo. É ótimo. Sim. Se não dissesse 70, eu não diria que tem 70. Ainda não estou lá. Faltam alguns meses. Mas, sabe, não estou na meia-idade. Quer dizer, se vamos morrer aos 75, então 37,5 é o auge. Uau! Então, isso é o meio. Estou bem além da meia-idade. Tenho que admitir que não penso sobre isso. Mas você sabe, James Taylor escreveu uma música chamada The Secret of Life. Sim. E o segredo da vida é aproveitar a passagem do tempo. Qualquer tolo pode fazer isso. Não há nada de mais nisso. Einstein disse que nunca conseguiria entender os planetas girando no espaço e o sorriso no rosto. Portanto, acho que é apenas aproveitar o fato e reconhecer que o tempo está passando e aproveitar as várias fases do momento. É uma boa forma de viver. Não sei se você sabe, mas eu jogo muito pickleball e as pessoas com quem jogo ou que estão jogando no mesmo lugar que pratico. Eu tenho a idade média dessas pessoas. Portanto, há pessoas Uau! muito mais velhas que eu jogando pickleball. Isso é encorajador. Vi que esportes de raquete são ótimas maneiras de melhorar a função cerebral e aumentar sua expectativa de vida. É isso mesmo. Estou muito animado com o fato de que fora do seu estúdio há uma mesa de ping-pong.
O que é ótimo porque as coisas acontecem muito rapidamente e você precisa pensar muito, muito rápido. E o pickleball é a mesma coisa. Sim. E estamos sempre se movendo. Você joga muito mais duplas, né? Nós jogamos em duplas. Sim. Acho que isso está se tornando mais popular. Mas, você sabe, deve-se ser mais cuidadoso nesta fase do jogo. Não quer se machucar ou ter uma lesão. E se está lesionado, não pode se exercitar. E não quer parar de se exercitar. Exatamente. Exercitar-se é o tônico mais importante para o cérebro, segundo vários estudos. Se quer aumentar o crescimento de novas células cerebrais e nutrir células microgliais que estão lá para te ajudar e amam você, é isso que o exercício faz. Controle sua dieta e exercite-se todos os dias. Sim, isso é poderoso, David. Estou grato por estar aqui. Tanta informação boa. Quero direcionar as pessoas para seu site, drperlmutter.com. Você está em todas as redes sociais. David Perlmutter ou David Perlmutter MD, em alguns lugares. Tudo isso será linkado também. Você tem 15 livros e mais a caminho. Como podemos te ajudar hoje? O que podemos fazer para apoiar? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu diria que sim. Com certeza, veja as informações que estou divulgando. Pense sobre isso e reconheça que há dois lados em cada história, e tenha a mente aberta para o fato de que algumas das coisas que você pode estar ouvindo se referem à sua saúde e podem não ter necessariamente seus interesses em mente. Como isso me ajuda? Fico feliz em pensar que algumas pessoas ouvirão minha mensagem e se tornarão melhores por isso. E esse é o objetivo. Fico muito grato por isso. Isso é ótimo. Existe um livro recente que deveríamos recomendar às pessoas para conferir. Meu último livro chama-se A Dieta do Ácido, que tem a ver com ácido úrico. Meu próximo livro chama-se provisoriamente Brain Wars e trata da guerra no cérebro entre as células microgliais boas e as ruins e como podemos afetar totalmente o resultado desse confronto. Brain Wars. Eu gostei disso. Eu te perguntei isso antes. 3 verdades. Estou curioso se são diferentes agora. Se pudesse deixar apenas 3 lições para o mundo ao final da sua vida. Você pode criar, alcançar, viver como quiser, mas por alguma razão precisa levar todo o seu conteúdo com você ou ele é apagado da existência. Mas pode deixar 3 lições. 3 verdades que você conhece. O que você deixaria? Quais são as 3? Bem, não sei o que respondi da última vez, mas com certeza o que ressoa em mim agora é ser o mais compassivo possível com todos em sua vida, com todos com quem você interage. Precisamos disso mais do que nunca. A segunda é ser um bom ouvinte. E a terceira é expressar sua gratidão. Sou grato por você, David. Aprecio sua pesquisa consistente e sabedoria ao trazer essa informação às pessoas. Também aprecio poder te perguntar coisas como: pode explicar isso como se eu tivesse 9 anos para eu entender? Acho que ouvimos essas palavras estranhas e terminologias, e não as entendo completamente. Mesmo entrevistando especialistas como você, quero simplificar isso. Agradeço por tornar o complexo simples para nossa audiência. Obrigado por estar comprometido em encontrar soluções por meio de intervenções orgânicas ou médicas e por estar aberto a ajudar pessoas com Alzheimer ou apoiar a saúde do cérebro e corpo delas. E sou grato por você ainda estar em uma missão de melhorar sua saúde. E espero que possamos contar com você por muito tempo, porque sei da sua sabedoria e precisamos mais dela. Sou grato por sua pesquisa, seu comprometimento e sua dedicação em servir a humanidade no mais alto nível. Bem, e também gostaria de te dizer que acho que temos uma conexão muito especial. E digo isso porque não sei há quantos anos me sentei nesta cadeira e conversamos, mas de verdade, sinto que nunca saí. Sinto que estamos apenas continuando de onde paramos. E isso é muito, muito especial mesmo, e sou imensamente grato por isso. Eu aprecio isso. Sim. Bem, vamos repetir. Estou animado. Quando seu próximo livro sair, teremos você de volta. Última pergunta, David. Qual é a sua atual definição de grandeza? Grandeza, para mim, sem dúvidas, é usar os dons que você tem para melhorar nosso planeta.
E eu acredito que isso é bem similar ao que eu disse da última vez. Eu não lembro. Vamos verificar e confirmar. Quero ver. Será que foi isso que eu disse da última vez? Vou olhar. David, muito obrigado por estar aqui. Agradeço. Os alertas te matam. Porque cada vez que você é alertado, o que acontece é que qualquer coisa que eu esteja fazendo, agora, eu mudei minha mentalidade para o que estou sendo alertado. Certo. E quantas pessoas têm Apple Watches que as alertam toda vez que recebem e-mail?